Segunda-feira aconteceu a primeira reunião ministerial, a gente falou dela aqui, não é? E na abertura da reunião ministerial, o presidente deu alguns recados, disse que não é mais para ministro nenhum editar decreto para a bomba não estourar no colo da presidência da República. Ele estava claramente se referindo à história do PIX, fez uma cobrança aos partidos do Centrão que tem ministro, ele não nominou, mas PSD, Progressistas, União Brasil, MDB, que estão nesse vai não vai com a chapa que provavelmente ele representará em 2026 na campanha eleitoral, dizendo, olha, está na hora de vocês, ele não disse com essas palavras aqui, evidentemente, mas o recado dele para esses ministros desses partidos foi, olha, está na hora de vocês começarem a acelerar o processo para trazer os partidos de vocês para junto da gente aqui, porque não dá para ocupar cada vez mais espaço e na hora da eleição embarcar em outra canoa, né? E falou também sobre preço dos alimentos. Ele está preocupado, e é natural que esteja, né? Afinal de contas, de fato, a inflação está um pouco acima do teto, 4,5%, mas a inflação de alimentos é o dobro disso. Isso, é o que mais cresce. Então, as pessoas vão ao supermercado e dizem, porra, esses caras estão loucos quando eles dizem que a inflação é de 5%. É muito pior do que isso, porque cada vez as pessoas compram menos, porque tem um problema com os alimentos, de fato, e o ministro Rui Costa usou uma expressão equivocada, ele disse que foi equivocada, depois voltou atrás, disse que não haverá intervenção, né? Quando ele falou intervenção, muita gente disse, olha, lá vem, não é? A Venezuela vai começar a interferir no saco de arroz. O governo falou, não é intervenção. Hoje eu estava ouvindo, inclusive, o Paulo Teixeira, que é ministro do Desenvolvimento Agrário, dizendo que não tem isso, que a ideia é procurar opções para tentar reduzir o preço dos alimentos, embora eles estejam muito esperançosos com a safra desse ano aqui, que a própria competência do agronegócio fará com que os preços caiam, porque o ano passado foi um ano, né, aconteceu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, para além disso teve seca no Centro-Oeste, seca histórica, teve lugar que teve chuva e seca, e os fatores climáticos atrapalharam muito a safra e, consequentemente, o preço. Tem menos opção, é a tal da lei da oferta e da procura, né? Tem o que fazer. Primeiro que assim, me parece compreensível que o presidente esteja preocupado com esse aspecto, porque esse é o... Não adianta falar que o desemprego é o menor da história, que, enfim, isso, que aquilo. Quando o sujeito vai ao supermercado, à feira livre ou sacolão, e vê as coisas mais caras, ele, né? Não adianta ter emprego se neste mês aqui ele compra menos do que comprava no mês passado com o salário dele. Então é natural que ele esteja preocupado, né? A popularidade está acusando o golpe, né, De Carli? Justamente. A gente sabe que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. E preços de alimentos e combustíveis são o calcanhar de Aquiles de cada governo. Então faz muito sentido, sim, o presidente e a sua equipe estarem preocupados e tentando correr atrás do prejuízo. E, de fato, como você falou, a inflação dos alimentos é a que mais cresce no Brasil atualmente, né? Chegando a quase 8% ao ano, 7,5% nos últimos 12 meses. Então, de fato, dados apavorantes. E o governo tem na mão um certo BO aí para lidar, porque o pacote fiscal tem uma crise fiscal ocorrendo, né? A gente sabe, acompanhou tudo que aconteceu no final do ano, essa tentativa de enxugada de gelo. Existe uma crise de confiança, existe um cenário global mais instável, existe as crises dos bastidores políticos, como você bem mencionou, na reunião ministerial em Brasília, quem vai apoiar quem. E existe também o aspecto político de acenar para a base, porque não podemos esquecer que muitos dos eleitores do partido que elegeram o Lula, eles são os que mais saem prejudicados com a inflação alta. Então, como é que eles vão fazer tudo isso? Será que vão adotar o congelamento de preços no mercado? Isso eles falaram que não vão fazer. Né? Mas assim, no desespero, vão ampliar os gastos de governo no ano que vem? Porque me parece que teve uma reunião ontem da Tebet e as medidas estruturais que são necessárias serem feitas só vão ser a partir de 2027. Ou seja, após a eleição. Assim, é porque é uma bagunça, né?
Sim, vamos falar. Pô, é uma bagunça. O Haddad vai à Globo News no início do ano e diz que o governo tem problema de comunicação. Que em 2024 se comunicou mal. Foi o Haddad que falou. Aí o Lula faz uma reunião ministerial e dá um puxão de orelha em todos os ministros. Todos. Não passam 2 dias, vai o Rui Costa e fala em intervenção. E usou mal a palavra. Assim, a gente está entrando no 3º ano do governo Lula. Qual foi, nesses 3 anos, uma declaração do Rui Costa que ajudou o governo? Qual foi uma declaração do Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, que colocou panos quentes, que diminuiu a temperatura, que de alguma maneira ajudou a popularidade do presidente? Alguém tem que falar pro Rui Costa que ele precisa parar de falar. Assim, menos. Deixa o Haddad falar, deixa a Simone Tebet falar, porque o Rui Costa não dá. Aí ele vai lá e fala em intervenção. É muito engraçada a nota que a Casa Civil soltou. Porque fala assim, não, intervenção, na verdade, são medidas que estão sendo estudadas para todo mundo entender o que aconteceu. A Associação dos Supermercados, na reta final do ano passado, enviou uma sugestão ao governo. A sugestão da Abras era, se você estender o prazo de validade dos alimentos, esses alimentos vão ficar mais baratos. Uma delas, né? São São 10 sugestões. Mas essa talvez seja a mais bizarra. Ou aquela que toca mais no nosso dia a dia. Você olha lá, quando você vai comprar um alimento, o que você olha? É o prazo de validade. Você tinha essa sugestão, uma delas. Aí vai o Rui Costa e fala que está pensando em maneiras de fazer intervenção. Quando fala intervenção, é um termo que você tem que ter muito cuidado para usar. Porque sinaliza congelamento de preço, é tudo aquilo que não dá certo. Vide o que a Dilma fez no setor da energia elétrica. Pode ser de esquerda, pode ser de direita. Pergunta para qualquer pessoa do setor de energia qual é a opinião sobre a medida que a Dilma tomou em relação ao congelamento de preço. E no fim das contas, a gente paga, até hoje na nossa conta de luz, essa péssima decisão da presidente Dilma. Aí vem o mesmo partido e fala em intervenção em preço de alimento. Então é claro que você tem um frio na espinha. E aí você começa uma correria danada para falar assim, não, o ministro não quis dizer o que ele disse. Ou ele quis dizer outra coisa e usou mal as palavras. E aí, beleza, então não é intervenção. O que é? Começam a especular, porque você não tem medidas concretas. E aí vem o Rui Costa falar que está tudo em estudo. Ah não, a gente está estudando medidas, estamos estudando possibilidades. Não era mais inteligente, ao invés de surgir essas várias especulações, você primeiro estudar, bater com a equipe, conversar, chamar a Abras e apresentar um plano concreto? Porque a partir do momento que você vai numa rede de televisão, além da reunião ministerial, o Rui Costa deu uma entrevista à CNN, participou do Bom Dia Ministro, que é um programa da IBC, e começou a falar esse monte de informação desencontrada, e aí você começa a tentar entender quais são esses caminhos. E um deles foi essa coisa da Abras, que é você estender o preço, o tempo, o período de validade então, de mas alguns... isso aí foi só para... Porque tem muita gente dizendo que vão vender coisa estragada e tudo mais. Essa foi, assim, nesse aspecto específico, eu concordo com tudo que você disse sobre o Rui Costa. Agora, nesse aspecto foi o seguinte, o governo foi perguntar a Abras, ao João Galassi, aliás, que é o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, o que eles pensam. Me parece natural você procurar esse setor, isso, né? Total. Na reta final do ano passado. O que você tem a dizer aí? Dá para fazer alguma coisa? Eles têm as demandas deles, né? Sim. E tem supermercado que já faz isso. Tem um mercadinho lá perto da minha casa, mercadinho que é daqueles pequenos, né, mas de dos principais supermercados do país, que eles avisam lá, produtos próximos do vencimento. Também acontece. Bom, onde eu compro faz isso. Então, eu nem sabia que isso não é legal, porque já acontece, né? Já. Ô, Rafa, não, mas eu não sei, eu confesso que eu nunca fui lá olhar porque eu tenho medo de comprar, não, sei lá, eu né? compro. Então, eu compro. É mais barato? É muito mais barato. Vou dar Então. um exemplo. Sabe esses negócio que vem, você toma lá 15% de proteína, 15 gramas de proteína, não sei o quê. Quanto que isso aí custa? Se você achar um lugar muito, muito barato, R$5. Quando tá perto do vencimento, no supermercado que eu compro, é uma atacaria de uma rede enorme, 2. Ah, então vale a pena, né? Então, mas aí é o Vale a seguinte, pena. aí o governo foi ouvir o supermercado. O supermercado falou, governo, eu tenho aqui 10 sugestões. Uma delas era essa história Sim. de vender produto próximo do vencimento, ou alargar o prazo de vencimento. O governo disse que não. Pelo menos é o que eles estão dizendo hoje aqui, não é? Porque tem muita gente já atribuindo ao governo a proposta
de alterar a data de Não. alimento para vender mais barato. Então, assim, só para uma coisa, outra coisa. O governo foi ouvir o supermercado. Que são os especialistas. Falou assim, pô, vocês vendem o quê? Alimento, né? Tem um jeito aí? O que vocês acham? O Rafa. O supermercado falou assim, ó, eu tenho uma sugestão aqui, hein? A bolacha vai vencer dia 10, a gente bota pro dia 20 e diminui o preço. O governo falou, não, isso aí não. Mas quando... Que já tá virando o novo Pix, entendeu? Então, mas quando o Rui Costa vai a público e ele traz informações que são desencontradas, não são informações precisas, você abre margem para esse tipo de comunicação. Sim, mas essa tá negada já. A do vencimento já foi negada. Só que foi negado depois que o Rui Costa falou intervenção e tudo mais, começou uma série de especulações. Aí o governo veio e falou assim, olha, voltou não atrás. vai mudar... Não, nem voltou atrás. Não era uma ideia. O Rafa foi Não, eles não falam era que uma não ideia tem do governo. intervenção. É isso aí. Eles falam, Não é. a gente O governo pediu, falou, não era uma ideia nossa. A gente conversou com a Abras, eles mandaram. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, quando você tem uma série de informações, essas informações elas foram entregues ao governo. Você diz que está estudando medidas, só que você não detalha isso, você abre margem para todo mundo ficar perguntando, considerando, especulando quais são as medidas. Aí você olha lá, tem 10. Qual é a que chama mais atenção? Porque é mais comum a todos nós. É o prazo de validade. Se o Rui Costa vem e fala assim, olha, conversamos com a Abras, eles enviaram para a gente 10 medidas. Tem uma que a gente desconsidera de saída. Não vai mexer no prazo de validade dos alimentos. É um discurso. Quando ele fala assim, estamos pensando, intervenção, não posso detalhar mais. É outro discurso. É outra comunicação. É uma comunicação péssima. É uma comunicação que, aliás, é característica desse governo. Horrível, muito mal feita. E aí o governo tem que ficar correndo atrás do próprio rabo o tempo inteiro. Agora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio a público para falar, não. Tudo que envolve alimento não vai tocar a questão fiscal. Olha como começa a mexer em várias outras pastas. Uma questão desnecessária por uma comunicação mal feita, de novo, pelo Rui Costa. Mas aí você tocou num ponto crucial, que foi, assim, faz parte do governo atualmente está tendo dificuldades de conseguir passar de forma direito as mensagens. E que nem foi a história do Pix que eles voltaram atrás. Também, por mais que eles não tivessem a intenção definitiva da questão dos prazos de validade dos alimentos, eles também voltaram atrás, tiveram que se reposicionar, mesmo que não fosse uma medida implementada já. Mas eles estão tendo essa crise de comunicação para com a população. E isso é extremamente delicado, porque uma boa comunicação é uma boa política, né? E aí piora ainda mais o problema que a gente está tendo, que é um problema de confiança no governo. Inclusive, hoje eu estava ouvindo, como uma boa liberal que sou, eu estava ouvindo a Zena Latif falar que uma notícia boa, boa, que muita gente tem comparado esse governo com o Dilma. Né, quando teve aquela crise toda, a questão fiscal, aqui, exatamente. Né? Ela acredita que um diferencial que ela vê entre o Lula 3 e a Dilma 2 é que o Lula, o governo parece de fato preocupado com a crise, que não era o que a gente sentia lá com Dilma. Então, acredita muito que não vai haver, não vai ocorrer algo mais exorbitante, absurdo, porque há uma preocupação de alas importantes do governo com essa crise de confiança e principalmente a crise fiscal. E tem um outro ponto, né, que a gente fala sobre a dificuldade que esse governo tem de conseguir articular, mas pensando do ponto de vista da habilidade política para negociar, o Lula é infinitas vezes melhor do que a Dilma. Né? O Lula sabe negociar. Tanto é que ele escolheu o Geraldo Alckmin, que é um adversário histórico, para ser vice-presidente, porque se ele traz uma chapa pura do PT, provavelmente ele seria eleito da mesma forma. Ninguém votou no Alckmin, votaram no Lula para ganhar do Bolsonaro. Mas aí nos bastidores de Brasília, uma coisa é você negociar com o Alckmin de vice, outra coisa é você negociar, sei lá, eventualmente com o Rui Costa, de vice-presidente da República, que é um nome que faz parte desse núcleo duro do PT. Mas, assim, esse governo, de novo, né, a questão que a gente comentou aqui, vocês viram o que aconteceu com o pé de meia, Rafa? Sim, o programa. O programa, o Lula falou desse pé de meia, a Tabata Amaral falou na campanha aqui em São Paulo do pé de meia, era uma das principais bandeiras do governo. E o dinheiro que foi entregue para o programa agora começa a ser questionado. Então o governo precisa começar a comunicar melhor, a vender melhor aquilo que ele tenta fazer de bom. O governo fez algo que eu gostei muito, que é o programa Acredita, que é para você conseguir ajudar empreendedores. Eu acho a premissa muito bacana. Você conhece algum empreendedor que se utilizou até agora do programa Acredita? Alguém fala desse programa no governo Acredita? Ninguém fala nada. Onde estão os meninos? Onde está a Marina Silva, que não aparece nesse governo? Cadê o Márcio França, que
quase ganhou do João Dória aqui para ser governador de São Paulo, não é um nome pequeno. O Carlos Lupe. Você tem 40 ministros, ninguém fala nada, deixa tudo pro Rui Costa, cada vez que o Rui Costa fala é um desastre. Então você precisa, eu acho que esse governo precisa focar, e a voz desse governo tem que ser o Fernando Haddad. Quem tem que falar é o Haddad. E os outros falem nas reuniões ministeriais. Porque se continuar Rui Costa falando, outros ministros falando, a gente vai criar um problema muito grave de comunicação. Quem melhor se comunica nesse governo, a gente pode gostar do que fala ou não gostar, é o Fernando Haddad. E no fim das contas, tudo estoura no colo dele. Porque ele não tinha nada a ver com essa história dos alimentos. Não de maneira direta, ele é ministro da Fazenda, a economia passa por ele, isso é evidente. Mas agora ele tem que sair falando que nada do que toca, ideias para você conseguir melhorar o preço dos alimentos, que é uma pauta super importante, vai impactar a questão fiscal do país. Ou seja, erro de novo de comunicação, Rafa. Muito bem. Posso trazer uma curiosidade rápida? Claro. Sabe qual é o alimento que ficou mais caro no ano passado? Café? Abacate. Abacate? Sabe quanto subiu o abacate? Quanto? Cerca de 170%. Posso falar, abacate você consegue pegar na rua. Então, ainda Tem bem muito que... pé de abacate. E eu não mesmo? conheço muita Porta gente da que minha casa gosta. tem um pé de abacate. Aí, tu pode ganhar dinheiro. Abacate ó. estourado lá toda hora. Sabe Toda qual foi hora. um dos, Pode vender um dos aí o alimentos abacate. que mais caíram de preço no ano passado? Que a gente não tem a sensação, parece que tudo subiu, mas o pepino Caiu? caiu. Mas quem come pepino? Então, por isso que a popularidade Pepino? está ruim. Você troca Gente, o pepino é carne, ótimo leite pra por- pele. Não, é É verdade. com sal e vinagre? Pepino? Pô, come outra coisa. Isso aí é o que o... Vamos perguntar É, o Demi sunomono, Moore, tudo bem, sunomono, É. mas é o molinho que vale, né? Não é o pepino, né? É. Não, pepino a gente substitui por outra coisa. O meu pepino foi o que caiu, né? Caiu. Por isso que não tem muito impacto. Entendeu? A carne subiu, o Abacate é leite coisa subiu. de rico, né? Vamos ser É. honestos. Eu não sou fã de abacate. é. Entendeu? Também acho que ninguém... Mas, por exemplo, carne subiu quase 20%. Carne subiu Leite muito. subiu 18%, Carne de quase porco 19%. tá com preço bom. O café subiu quase 40%. Café subiu muito. Aí você fala assim, que caiu? Pepino. Tipo, entendeu? A É, conta não não Aí, vale- fecha. aí vale não nada, ajuda, né? aí piora ainda mais a O comunicação humor, do né? governo. É. A comunicação do Olha, governo. como um vai- pepino, né? Ó, você pode comer pepino. Fala, porra, pepino não tem gosto de nada. Eu vou comer pepino, sai fora. Faz bem pra pele, gente. Será que Ah, a Demi Moore vai comer muito pepino até o Oscar? Ah, sim. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.